Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de março de 2024. Calendário bem interessante hoje, recheado, e vamos fazer de tudo para começar esse mês de março com o pé direito. E mais do que isso, sempre se baseando em números e estatísticas, finalizar nossa temporada aí sendo bem lucrativo, colocando dinheiro no bolso e mais do que isso, aumentando as chances de green nas nossas bets, nas nossas chips, nas nossas operações trades toda noite, com foco em NBA, a maior liga de basquete do mundo. Aqui no Sexta de Trade tem palpite todos os dias, lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o mais completo, tem guias, e-books e palpites exclusivos. Ontem, 100% de acertos dos nossos palpites exclusivos, teve duplo-duplo do Wembanyama, over em rebotes do Anthony Davis, teve também over na pontuação ali, odd de 1,90 na pontuação do DeJounte Murray e muito mais. A gente indica lá os melhores jogos para vencedores, melhores zebras e também quais os melhores jogos para se operar em over, under, os melhores para ficar de fora, enfim. Muito conteúdo extra exclusivo pelo menor preço do mercado, ainda mais barato. São 25% de desconto no valor mensal e você pode acertar por R$60 uma estadia aí com a gente até o final da temporada. Você vai ter acesso aos nossos conteúdos que já foram lançados, que serão lançados ainda, e também ao conteúdo de pré-temporada da temporada 24-25, ou seja, a próxima que ainda nem começou. Então já garantam sua vaga reta final de NBA e bora aqui para os nossos palpites, não sem antes pedir para vocês deixarem um like, tá? Meta de 250 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha, vamos arrebentar aí, porque a gente vem com a audiência muito alta, a gente espera aí contar com a ajuda de vocês para voltar naquela audiência máxima, e mais do que isso, chegar a mais pessoas, ajudar a galera a ser lucrativa com a NBA. Bom, vamos começar aqui com Pistons e Cavaliers. Temos aqui esse primeiro jogo onde os Cavs são favoritos, eles têm o Donovan Mitchell como dúvida e ele é muito importante para nossa tip, já que a gente pretende trabalhar com over na pontuação dos Cavs. A gente também vai falar de 76ers e Hornets, os 76ers que vêm sem o Joel Embiid para essa partida de hoje, sem o Covington e sem o DeAnthony Melton, que são muito importantes também. Mas acima de tudo, a gente tem aqui planejado para hoje um under na pontuação dos 76ers, por mais que eles joguem dentro de casa e o Hornets seja uma defesa ruim. Essa é a duplinha que a gente vai fazer, porque a gente tem um número muito alto aqui pro 76ers chegar sem o seu principal jogador. Acho que eles vão ter dificuldade, os Hornets melhoraram bastante na defesa recentemente. A gente vai colocar aqui menos de 118,5 pontos para a equipe do 76ers, para a equipe mandante, e a gente vai trabalhar aqui com acima de na pontuação dos Cavs, lembrando que esses palpites só vão fazer sentido no caso se o Donovan Mitchell estiver em quadra. Beleza? Acima de 106,5 pontos para os Cavs, essa é a nossa duplinha para esse jogo de hoje, beleza? E por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, primeiro vamos falar de Cavs, que enfrenta hoje uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Nesse momento da competição, a segunda pior defesa que a gente tem na liga por 100 posses de bola, um Detroit que vem jogando um dos 10 maiores ritmos da NBA, então a gente vai ter muitas posses de bola para que os Cavs sejam eficientes no seu ataque, mesmo que os Cavs não sejam um time ali do topo em eficiência ofensiva. É um time de meio de tabela, é uma linha baixa para a NBA moderna, e eles vão enfrentar uma defesa que também é muito vazada. Nos últimos 20 jogos, eles sofreram uma média aí, né, de mais de 118 pontos por jogo para os seus adversários. Eles sofreram mais de 106,5 pontos, que é o que a gente busca para essa partida de hoje, em 17 dos últimos 20 jogos que fizeram. São números aí bem relevantes para a gente destacar. Os Cavs também nos últimos 10 jogos, eles marcaram uma média de 114,4 e superaram esses 106,5 em 90% das partidas recortadas. E a gente também tem um encaixe bem favorável para que o Cleveland Cavaliers consiga pontuar bem, sem contar, né, que nos últimos confrontos diretos, os Cavs conseguiu superar essa marca de 106,5 pontos, marcando 128, 110 e 108 nas 3 partidas que essas franquias tiveram nessa temporada de 23-24. Por que eu acho que os Cavs devam potencializar ainda mais a sua linha de pontuação? Se a gente for aqui para a linha de pick and roll ball handler, a gente está falando de uma jogada na qual o Cleveland Cavaliers é um dos times que mais pontuam por jogo assim na NBA, sendo um time de top 10, e quando a gente fala aqui em tentativas por jogo desse tipo de arremesso, eles também estão no top 10. É uma jogada que o Cleveland explora bastante ali, né, com Darius Garland, Caris LeVert e também com Donovan Mitchell, e é uma jogada na qual o Detroit é o terceiro time mais vazado da NBA. Para as posições dos seus protagonistas, no caso aqui o Donovan Mitchell e o Darius Garland, o Detroit é o time mais vazado da liga, então a gente pode ter uma chance de boa pontuação do Cleveland para essa partida hoje diante de todo esse cenário. Beleza? Agora, por que a gente acredita que o 76ers não vai pontuar bem? Nos últimos 10 jogos, foram 107 pontos de média, eles não conseguiram ultrapassar os 118,5 pontos em 70% dessas partidas, e nas 2 vezes que eles conseguiram foram contra os Wizards e os Hawks, 2 das 10 piores defesas da NBA. O Charlotte Hornets também é uma das piores defesas da liga, mas eles tiveram uma melhora muito grande nessa reta final de temporada aqui, e é uma melhora na qual a gente já viu acontecer na temporada passada também. Seu treinador, ele sabe como montar boas defesas, ele só não tem, às vezes,
peças o suficiente. Mas como o 76ers não tem nenhum jogador que vá sobrar aqui em questão física, de dominância, como o Embiid, o Giannis Antetokounmpo, a gente deve ter um Hornets que consegue se virar diante deles. O Charlotte nos últimos 10 jogos sofreram 106,8 pontos por jogo e eles não sofreram mais de 118,5 pontos em 70% das partidas. 2 das 3 vezes que eles sofreram mais foi contra o Milwaukee Bucks, que, repito, tinha um encaixe com características de jogadores que eram mais fáceis de você ferir esse time dos Hornets, que é um pouquinho mais fraco, digamos assim. Os 76ers vêm sem altura, sem fisicalidade ali no garrafão e, consequentemente, os Hornets devem conseguir segurar eles em uma linha de pontuação um pouco mais baixa, principalmente porque os Hornets eles sofrem muitos pontos para pivôs, ala pivôs e sofrem muitos pontos ali no poste baixo, mas não tem ninguém na formação dos 76ers hoje disponível capaz de explorar esse defeito defensivo dos Hornets. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos, a gente tem um recorte interessante. O Philadelphia foi um dos 10 piores ataques da NBA nesse período, o 7º pior por 100 posses de bola, e o Charlotte Hornets defensivamente foi a 7ª melhor defesa. Em relação a ritmo, nenhum dos dois times estão ali na parte de cima da tabela em relação à velocidade, então a gente deve ter um jogo mais cadenciado, mais under do que se espera, e o Philadelphia sabe que se eles acelerarem, eles vão colocar o Charlotte Hornets numa posição um pouquinho mais confortável para pontuar. Então deve ser um jogo com menos posses de bola, e também um jogo no qual a defesa dos Hornets, se ela não vai funcionar de forma espetacular, eu acho que pelo menos ela mantém o seu rival em abaixo de 118,5 pontos. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui a respeito, né, de Boston Celtics e Dallas Mavericks. Aqui nessa partida a gente também vai trabalhar com uma dupla. O Dallas Mavericks joga fora de casa, tem um Doncic como dúvida, e claro que essa nossa equipe depende dele estar em quadra, porque ele impacta de várias formas nos resultados, seja positivo ou negativo do Dallas quando ele joga. Os jogos do Dallas são um, quando ele não joga é outro. Então a gente vai colocar aqui uma linha de pontuação que eu achei baixa para os Mavericks. A defesa do Boston é boa, mas eu acho que o Dallas tem condições aqui de superar essa marca de 103,5 pontos. A gente espera pelo menos 104 pontos para eles. E aí a gente vai duplar aqui com uma linha de pontuação do Indiana Pacers, que joga fora de casa, é dado como não favorito contra o Pelicans, então a gente tem uma oportunidade legal de colocar aqui acima de 109,5 pontos na pontuação deles, fechando a odd de 50 mais uma vez, odds superiores a gente passa lá no nosso grupo VIP. Mas vocês podem trabalhar essas linhas aqui no ao vivo, tentando pegar elas individualmente, pagando em torno de 50 com tranquilidade, isso aí certamente vai aparecer essas oportunidades. Quem te acredita nisso, o Dallas Mavericks marcou 122,2 pontos de média nos últimos 10 jogos, é uma média absurda, pelo menos 111 pontos em todas essas partidas, isso que eles enfrentaram o Cleveland, o New York Knicks e o OKC, que são 3 defesas ali de top 10, então eles devem ser capazes, né, de fazer um jogo competitivo contra o Boston. O Boston, apesar de jogar dentro de casa, é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 para armadores, então Kyrie Irving e Luka Doncic devem puxar um pouquinho dessas linhas de pontuação do Dallas Mavericks para cima. A gente tá falando de um Dallas que vem jogando num ritmo um pouquinho mais alto, é um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, o 6º melhor nesse momento da competição, e quando eles têm o Doncic e o Kyrie em quadra, geralmente eles têm uma eficiência ali ainda mais absurda por 100 posses de bola. Beleza, a gente tá falando de um Dallas que, como eu disse pra vocês, vem aumentando o seu ritmo. Na temporada passada era um dos 15 times mais lentos com tranquilidade, e hoje é o 8º time mais rápido que a gente tem na NBA. Eles receberam reforços ali no garrafão, PJ Washington, Daniel Gafford, entre outros, e esses jogadores podem contribuir também ali para uma boa pontuação do Dallas Mavericks e uma conexão melhor ali do Doncic com jogadores de garrafão dessa equipe que sempre sofreu nesse setor. Beleza? E se a gente for pegar aqui essa média, esse confronto grande, no qual o Dallas Mavericks certamente vai jogar ali no seu prime, a gente está falando de um jogo no qual eles devem conseguir ultrapassar essa marca de pontos. E se eles não ultrapassarem, provavelmente eles não vão ter nem chances de vencer. Como é um jogo que eu acho mais equilibrado do que o mercado interpreta, apesar do Boston ser favorito, eu acredito que o Mavericks consiga passar os 103,5 pontos. Mas por que a gente acha que o New Orleans Pelicans vai sofrer também mais de 109 do Indiana Pacers? Bom, o Indiana Pacers é um dos melhores ataques da NBA, o segundo melhor por 100 posses de bola na liga, o ritmo deles é muito alto, o segundo maior que a gente tem. Quando a gente tem um ritmo alto, mesmo que seu time não esteja com eficiência em dia, a gente tem tantas posses de bola durante a partida que a chance de ultrapassar uma boa marca de pontos fica maior. Se a gente for olhar o Indiana Pacers nos últimos 10 jogos, eles marcaram 121,7 pontos de média, o que é uma média bem alta, principalmente se a gente considerar que eles ultrapassaram 109,5 pontos em 80% dessas partidas que eles fizeram. Algumas dessas partidas nas quais eles não ultrapassaram foram lá no começo do mês de fevereiro. E hoje, com o Haliburton ali tendo mais ritmo de jogo, mais minutagem, eles voltaram à boa forma, inclusive, marcando 123 pontos no último encontro contra o próprio New Orleans Pelicans.
Os Pelicans são um dos 10 times que mais sofrem bola de 3 por jogo em toda a NBA, então a gente tem aqui uma boa chance do Indiana Pacers conseguir puxar essa linha para cima. E outra coisa, um dos grandes pontos fortes defensivos do New Orleans é ali no garrafão, que é um garrafão de fato alto e físico, com Zion, Valanciunas e Brandon Ingram. Só que essa forma de jogar do Indiana Pacers mais rápida, dinâmica, eles acabam inviabilizando um pouco da defesa desses jogadores que são mais pesados. E, geralmente, depois de executar um ataque, o Valanciunas, o Ingram e o Zion não tem tanta disposição física para voltar rápido. E como o Indiana acelera muito o jogo, isso acaba prejudicando os Pelicans. Foi isso que aconteceu no último jogo. Inclusive, o Valanciunas praticamente nem jogou o terceiro e último quarto, porque ele se tornou um jogador defensivamente e até ofensivamente também inútil. A gente investiu ali em uma baixa de 26,5 pontos, rebotes mais assistências dele, e bateu com uma tranquilidade absurda. Eu acho que ele não chegou ali nem a 10, se eu não me engano, justamente por isso, por conta dessa leitura. Então eles vão ter que jogar provavelmente ali com Larry Nance Jr. por mais tempo como pivô, o time vai ficar mais leve e a velocidade vai fazer com que o Indiana Pacers consiga ultrapassar essa marca hoje, beleza? Bom, agora vamos falar aqui de Raptors e Warriors. Aqui a gente tem um over na pontuação total, juntando as duas equipes para indicar para vocês. Mas antes da gente trazer essa análise aqui para vocês, a gente tem uma indicação especial. Aqui no link na descrição vocês podem encontrar o link da Estrela Bet, encontrar bônus e promoções especiais fazendo o cadastro clicando no link que está aqui embaixo. Tem valores mínimos para você depositar, sacar e também apostar, e mais do que isso, via Pix. Então a velocidade é absurda, isso vai ajudar muito a vocês a serem lucrativos não só com basquete, mas com outros esportes também. Confiram e garantam o seu bônus de até 100% no cadastro, beleza? Vamos falar aqui agora a respeito desse jogo. Já abri aqui a aba para vocês em relação à eficiência na hora de defender as bolas de 3 pontos, porque isso vai ser impactante na nossa análise. Bom, a gente espera mais de 232,5 pontos nessa partida, odd de 1,52, e por que isso faz sentido pra gente? Bom, os Warriors nos últimos 10 jogos, eles marcaram 119,9 pontos de média, e eles enfrentaram times de perfis bem diferenciados quando a gente fala a respeito da defesa desses rivais. Quando a gente fala de Toronto Raptors, nos últimos 10 jogos, eles sofreram 119,9 pontos e, simplesmente ali, né, 4 dos últimos 5 jogos eles ultrapassaram com tranquilidade esses 232,5 pontos totais, porque eles também acabaram pontuando muito bem e no fim das contas isso já é um bom indício para essa nossa tip. Só que a gente está falando de dois times que têm um encaixe bem legal para machucarem um ao outro. A gente tá falando de pelo menos uma defesa terrível, que é a do Toronto Raptors, uma das 10 piores da NBA, e de um ataque que é top 10, no caso o Golden State Warriors. Também estamos falando ali de um Golden State que tá aumentando seu ritmo. Eles estão no 12º maior ritmo da NBA, aumentando a velocidade e se parecendo um pouco mais com aquele Golden State Warriors do passado. Se a gente for pegar aqui o recorte do mês de fevereiro, eles foram simplesmente o 7º maior ritmo que a gente teve na NBA. Outra coisa que a gente pode observar nesse mês também é a eficiência aqui nos rebotes ofensivos. O Golden State Warriors foi o 5º melhor do mês e o Toronto quase um dos 10 melhores. Isso pode garantir alguns pontos de segunda chance para eles depois deles errarem arremessos. E quando a gente fala de rebotes defensivos, a equipe do Toronto Raptors foi a pior da NBA nesse mês. Então a gente deve ter o Golden State Warriors mesmo nos momentos de erro, conseguindo segundos arremessos para poder aumentar essa nossa chance aqui de um over. Só que a gente tá falando de um Warriors que é referência na bola de 3, um time que tenta e converte. Eles são o terceiro time que mais tenta bolas de 3 por jogo, o segundo que mais converte. E quando a gente observa essas informações aqui, a gente chega à conclusão de que eles podem ferir e bem a equipe do Toronto, que é um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de território triplo que a gente tem em toda a liga. Mas como que o Toronto vai ferir esse Golden State Warriors? E a resposta tá na altura. A gente tá falando de um Toronto Raptors que tem ali no Scottie Barnes e nos seus próprios armadores, jogadores ali com a fisicalidade e altura boa o suficiente para poder machucar, uma formação baixa que joga o Golden State. Você tem também ali o Olynyk que chegou e pode ferir bastante os Warriors e não vê nenhum problema em jogar nesse ritmo mais dinâmico. Não é como se esses jogadores compridos aí do Toronto fossem igual o Valanciunas que eu falei para vocês, lentos, que se sentem desconfortáveis com esse jogo mais rápido. Não, eles vão abraçar, vão jogar rápido também. Com isso a gente deve ter uma correria maluca, pontos fáceis e a chance do over deve aumentar. Para finalizar a nossa análise, vamos dar uma olhada aqui no confronto direto entre essas franquias. O último e único que aconteceu nessa temporada de 2023-24 aconteceu ainda em janeiro. E tivemos aí 251 pontos totais na partida, com o Toronto Raptors inclusive vencendo e puxando essas linhas para cima, marcando 133 pontos. Por isso, eu acredito num over para hoje. Por falar em over, nosso próximo palpite vai ser entre Grizzlies e Blazers. Sim, por incrível que pareça, por mais under que esse jogo deva ser, a gente tem uma linha ali que vale o risco, que é bem baixa, a favor dos Grizzlies.
Mas antes da gente passar, não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu like, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, ajuda demais, vocês não têm noção, se inscrevam se não são inscritos, tem palpite aqui todo dia, mesmo que vocês discordem do que a gente tá falando, não tem problema, vem dar uma conferida pra ter uma segunda opinião, se vocês discordam 100% é só fazer o contrário, não tem problema. Comenta aqui embaixo como foi o dia de ontem de vocês, as tips preferidas que vocês têm pra hoje, pra ajudar a galera que tá começando, e também conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, conteúdos completíssimos lá, como apostar em bola de 3, como fazer dinheiro com bloqueios, como começar e também tips exclusivas, e-books e guias que são lançados mensalmente. Nosso guia ali de como investir contra e a favor de determinadas equipes. Vou até deixar aqui para vocês um exemplo muito interessante de conteúdo aprofundado, mastigado e que vai te tornar um apostador de alto nível pelo menor preço numa mega promoção que, ó, é só até hoje, beleza? A gente vai deixar só hoje a promoção de R$60 para você ficar até o final da temporada. Esse valor de 30 aqui a gente vai adotar por mais alguns dias para vocês terem a oportunidade de conhecer e chegarem até na próxima temporada de falando, beleza, o trabalho é top, valeu a pena, só o que eu consegui de conhecimento com esses R$30 já valeu e agora bora lucrar. Vamos falar aqui a respeito de Blazers e Memphis. A gente vai colocar aqui uma pontuação do Grizzlies acima de 101.5 pontos. Acho que com uma odd de 1,55 vale o risco. A gente tá falando de uma NBA que é mais rápida, é mais ofensiva, é mais dinâmica e de um Blazers que defensivamente é péssimo. Por mais que o Memphis tenha diversos desfalques, os Blazers têm dificuldade em defender. Nos últimos 20 jogos, eles sofreram mais de 101.5 pontos em 18 deles. Isso é um percentual muito alto do que a gente tem, ou seja, em apenas 10% eles não sofreram, né? Mais de 101.5 pontos. E um desses jogos foi inclusive contra os Hornets, que é uma das piores eficiências ofensivas que a gente tem na NBA. Então, assim, mais do que normal. No caso, essa dos Blazers. O Memphis joga em casa, com o apoio da sua torcida a seu favor, e por mais que eles tenham ali alguns desfalques, a torcida esteja esvaziando o ginásio cada vez mais, porque é um time pouco interessante, já que eles estão repletos de desfalques, ainda é um bom motivo para a gente acreditar que o Memphis deva se sair bem nessa noite de hoje. Sem contar que a gente está falando também do segundo pior aproveitamento em rebotes defensivos, que é o dos Blazers. Com isso, o Memphis pode conseguir alguns pontos de segunda chance ali, né? Corrigindo arremessos errados e pegando rebotes ofensivos, que contribui bastante também com essa nossa tip. Beleza, mas eu não gosto de depender de time ruim, de todas que a gente passou até aqui, de fato é a mais arriscada. O palpite entre Timberwolves e Kings vai ser de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP, bem como aqui a partida que a gente tem na virada da madrugada entre Clippers e Wizards. Vamos agora avaliar aqui Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. Para essa partida a gente vai de vitória simples do Milwaukee Bucks, tá? O Chicago Bulls é um time que tem muita dificuldade contra esse time dos Bucks. Os Bucks é um time mais preparado para quem sabe ser campeão. E o Bulls ali, se tiver sorte, eles conseguem chegar até os playoffs. É um time ali muito desequilibrado, eles jogam com 4 armadores na sua formação titular e eles já têm dificuldade de defender o aro só com o Vucevic. A questão altura vai fazer diferença. Brook Lopes e Giannis ali vão machucar bastante esse Chicago, que se colocar ali, por exemplo, um Andre Drummond no garrafão para segurar o Giannis, muito provavelmente a equipe dos Bucks vai jogar com uma formação mais baixa, com o Giannis jogando de 5, trabalhando por fora, e vai expor bastante o Andre Drummond, que é um jogador muito pesado. Então, consequentemente, aqui, eu acho que o Bulls vai ter que contar com muita sorte para vencer os Bucks, porque os Bucks vão ter resposta para tudo que a equipe do Chicago for demonstrar a eles. A única coisa que pode acontecer aqui é todos os 4 armadores ali dos Bulls pontuarem tão bem que vai compensar a defesa ruim deles, mas no fim das contas, o único ponto de fato de exposição alta que a gente tem nessa partida é o fato de que os Bulls vão sofrer. Nos últimos 15 encontros, são 11 vitórias contra 4 a favor do Milwaukee Bucks. O Bucks também venceu 4 dos últimos 5 confrontos diretos, as últimas 4 vitórias consecutivas, eles venceram ali por uma margem de pontuação interessante. Foram minimamente 4 pontos de vantagem, mas nas outras oportunidades a gente tem uma vantagem de 9, tivemos também uma vantagem ali de 13 pontos e de 12, o que é bem gritante também a favor dos Bucks, que são melhores em várias categorias. Se a gente for olhar aqui em eficiência ofensiva, né? Vamos tirar aqui o nosso recorte dos últimos 10 jogos. A gente tá falando de um Bucks que é o 4º melhor ataque da NBA e de um Chicago Bulls que é um dos 10 piores. Defensivamente, aí a gente tem as coisas um pouquinho mais equilibradas. Só que a diferença não é tão grande assim. O Bucks é a 16ª melhor defesa, os Bulls é a 15ª, mas se a gente for olhar o net rating, que é o saldo tirado, quanto um time produz a cada 100 posses de bola, ofensivamente e defensivamente, o Bucks, eles produzem 4.2 pontos positivos, enquanto que o Chicago Bulls, eles produzem muito menos, né? Menos 1.5 pontos a cada 100 posses de bola. Beleza? A gente tá falando aqui do Bucks, que é um dos melhores times da liga, o 5º melhor em resultados, né? Em número de vitórias, contra um Chicago Bulls que é muito irregular, tá ali no meio da tabela, venceu 28 jogos em 59 que fez, só inclusive o Chicago
é um dos 10 piores mandantes que a gente tem na NBA. O jogo entre Clippers e Wizards dá pra trabalhar ali com diversos jogadores, mas as linhas estão esmagadas pra tudo. O Wizards jogou ontem, pode ser que o jogo seja resolvido cedo, então é um jogo no qual eu evitaria bastante trabalhar com qualquer coisa que seja. Beleza? Quero agradecer a audiência de todos, o like que eu espero que vocês tenham deixado. Muito obrigado de coração. Não se esquece de conhecer o nosso grupo VIP, o link da Estrela Best está aqui embaixo, exclusivo para vocês. E também não se esquece de conhecer os outros links que estão aí embaixo dos meus outros projetos. Tudo canal no YouTube que, bom, a gente fala de esporte e basquete. Então, muito obrigado pela sua audiência e falou!